Olá pessoal, eu sou o professor Rochester Marreiros, delegado de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro há 18 anos, leciono para concursos há 20 anos e vamos falar nessa transmissão de um cargo recente e de extrema importância para a nossa sociedade, que é a Polícia Penal. A Polícia Penal ela é introduzida no nosso ordenamento através da Emenda Constitucional 104, de 4 de novembro de 2019. Ela altera a nossa Constituição Federal e inclui mais uma polícia na segurança pública do nosso sistema. Você gostaria de saber se tem perfil para ocupar o cargo? Venha conosco, que nós vamos te mostrar o dia a dia da carreira, vamos te passar dicas de preparação para todas as etapas e muito mais informações. Como disse, a Emenda Constitucional 144 de 2019, ela traz aqui mais uma polícia no nosso ordenamento. Na verdade, o agente ou inspetor penitenciário, ele passa a ser agora polícia penal. E para isso, é preciso se reestruturar a sua carreira. E, em razão disso, a Constituição ela determina que a União ela reestruture a carreira da Polícia Penal no âmbito federal, e daí a Polícia Penal Federal, e você tem também a reestruturação da carreira no âmbito estadual, então a Polícia Penal Estadual e Distrital. Bom, quando a Constituição determina que cada estado faça isso, evidentemente que você terá aí concursos públicos para o ingresso nesse cargo. E qual seria o perfil do candidato para isso? Já adiantamos que trata-se de uma carreira, de um cargo considerado de alto risco. Por que de alto risco? Em razão do policial penal lidar com os presos que muitos deles possuem alta periculosidade, tanto nos presídios federais, principalmente, e também nos presídios estaduais. Então, esse policial, na verdade, o candidato para ingressar nesse cargo, precisa ter ciência de que ele vai desenvolver habilidade. Não é preciso também ter medo de ingressar no cargo. Apesar de ser de alto risco, em razão do tipo da pessoa, do perfil e o público que o policial penal precisa lidar, ele vai receber um treinamento todo especializado para que ele possa agir com segurança, consequentemente também trazer segurança àqueles que estão ao seu redor e aos nossos membros da sociedade. Importante você saber também que esse perfil é aquela pessoa, candidato, vocacionada à segurança pública. E quando eu digo isso, quer dizer que essa pessoa se preocupa ou se compromete com o coletivo, com a sociedade. A segurança pública é um dos pilares para o nosso Estado democrático de direito. Um país sem uma segurança pública efetiva compromete o Estado democrático. Então, a relevância da função é de extrema importância. E como é que o agente penal, como é que o policial penal, ele desempenha as suas funções para contribuir para a segurança pública? Bom, a sua atribuição tem relação com vigilância, escolta e a guarda de presos. Mas não é só isso. Para que ele possa alcançar o objetivo, que é manter um ambiente organizado, pacificado e ainda prezar pela integridade física dos presos, ele precisa receber treinamento, e ele vai receber esse treinamento, e além disso, há o desempenho, ao desenvolvimento de diversas outras atividades que o policial penal irá realizar para garantir a efetivação dessa harmonia, né, dessa organização no presídio. Então, por exemplo, será estruturado, os policiais penais irão se organizar de uma maneira que possa ali entrar dentro das tarefas a serem executadas no dia a dia, o patrulhamento dentro da região do presídio, o patrulhamento até mesmo, e isso é possível nas redondezas de acesso ao presídio. É possível também
que se invista em tecnologia, isso já existe, na verdade, mas você vai saber manipular, você vai saber manusear essa tecnologia de vigilância. Você vai precisar trabalhar com informações de inteligência para se prevenir, ou para prevenir a sociedade de uma eventual rebelião, de um eventual resgate de presos. É necessário técnica para a condução do preso do local em que ele está até a saída e até uma viatura para poder deslocar essa pessoa, esse preso, até a uma audiência, uma atividade corriqueira do dia a dia dos presídios. Frequentemente, os presídios são responsáveis pela transferência de presos de um presídio federal ao outro presídio federal, ou de um presídio estadual para outro estadual, ou de um estadual para o federal. Frequentemente, é necessária a realização de transporte até uma audiência, como eu acabei de dizer. E o resgate do preso pode acontecer justamente no momento dessas transferências. Então, às vezes, você assiste a um filme norte-americano, daqueles resgates mirabolantes. Não se enganem. Apesar disso não ser comum, pelo menos aqui no Brasil, não faltam exemplos de já ter ocorrido essa tentativa. E é graças à preparação da técnica de defesa policial que se evita essa atividade, essa prática criminosa. Mas não só isso, o desenvolvimento da inteligência dentro dos presídios pode evitar que isso aconteça. Então, técnicas de investigação acabam também sendo ensinadas para atividades de inteligência, para que se evite, se previna esse tipo de acontecimento. E é evidente, meus amigos, que isso contribui em muito para a segurança das pessoas que estão ao redor, das comunidades que estão em torno dos presídios, porque isso, não há dúvidas, causa um grande temor à sociedade, caso aconteça, além do risco de um preso de alta periculosidade, ao sair, praticar uma infração penal. Então, não há dúvidas que essa etapa do sistema de justiça criminal, que é a etapa do cumprimento da pena, sendo bem realizada e de forma digna, se permitirá colocar em prática a teoria da pena, que tem como um dos seus fundamentos a ressocialização do preso. Então, quando o preso ele volta para a sociedade, pelo menos aprendendo uma tarefa, quantos presos não saem do sistema aprendendo uma atividade nova e desenvolvendo essa atividade fora, depois do cumprimento da pena? Certamente, desta maneira, houve uma contribuição de melhora dessa pessoa para o retorno à sociedade. Infelizmente, esses acontecimentos não são passados pelas mídias, pelos noticiários, como deveria ser passado, e se mostra que, como se isso não acontecesse com frequência, e na verdade você tem grandes reeducandos, e na verdade reeducados que cumpriram pena e que hoje realizam contribuições para a sociedade. Também não desconsideramos o alto grau de reincidência, mas é justamente, e muitas das vezes pela má realização da atividade do agente policial, é que talvez ele contribua para este retorno ruim de um membro da sociedade. Óbvio, nós não podemos responsabilizar a atividade do agente penal pelas mazelas da sociedade. Evidentemente, a ausência de políticas públicas não há dúvidas, o grande fator, o maior fator para, muitas das vezes, o insucesso dessa reeducação, desse reingresso do preso no ordenamento. Mas também não podemos deixar de afirmar que a boa ação, a boa gestão do presídio, a boa contribuição do agente penal com o gestor, e muitas das vezes ele mesmo é um dos gestores, ou é o gestor, quando assume um cargo comissionado nesse sentido, ele contribui sim para esse cumprimento de pena trazer para a nossa sociedade um reflexo e um retorno positivo. Bom, dito isso, dito o perfil do candidato, dito aqui as características do cargo, da relevância desse cargo, vamos falar da remuneração média, né? Como eu disse, a nossa Constituição,
ela cria a Polícia Penal Federal e a Polícia Penal Estadual e Distrital. A Polícia Federal, estruturada pela União, e não só pela União, mas como também aí a sua própria remuneração, a própria estrutura do seu cargo, as atribuições definidas pela União. No Estado, cada Estado irá definir essa estrutura, e aí a gente fazendo uma pesquisa dos concursos que já estão anunciados para a Polícia Penal, e também considerando que a Polícia Penal é uma valorização do cargo do agente inspetor penitenciário, a gente encontra como exemplo de remuneração média, né, da Polícia Penal Estadual Distrital, que tem como pressuposto de escolaridade ensino médio e superior, variando então entre R$ 2.000 a R$ 4.700 iniciais. E no caso da Polícia Penal Federal, mesmo raciocínio, valor entre R$ 5.860 a R$ 6.064 iniciais. Eu estou aqui aproximando, tá, gente? Tem uns quebradinhos aí, mas é só para você ter uma ideia geral. Lembrando que eu coloquei aqui iniciais, ou seja, esses cargos que são estatutários, o regime jurídico que trata desses cargos são estatutários, não é seletista, certo? E por ser estatutário, são previstos ali gratificações, auxílios, muitas das vezes adicionais por determinados desempenhos de atividades, e com isso a remuneração pode chegar a R$ 8.000 a R$ 10.000. Lembrando também que o cargo possui plano de carreira. Isso significa, e aí eu não posso falar de um caso específico, porque isso varia, você pode ingressar como policial penal, por exemplo, de 6ª classe, ser promovido à 5ª, à 4ª, primeira, 4ª, 3ª, 2ª, primeira, chegar ali ao topo da carreira e, consequentemente, a remuneração ela vai aumentando. E com isso, essa remuneração pode chegar a R$ 10.000, R$ 12.000 iniciais, né? Então, há essa variação que traz aí um atrativo para quem quer a carreira, quem quer seguir o cargo, apesar de muitas das vezes não haver reajustes, né? Mas, de qualquer maneira, a própria carreira vai permitindo que você, progredindo no cargo, o cargo lhe projete uma remuneração razoável, não é? E aí, meus amigos, além disso, nós precisamos saber os requisitos, né? Quais são os requisitos para o ingresso do cargo? No mínimo, o candidato tem que ter 18 anos e, consequentemente, né, 18 anos ou mais. Evidente que existem também algumas limitações, não é? Em regra geral, você tem uma limitação de idade, isso vai variar de edital para edital, por conta da atividade que tem que ser desempenhada, você precisa ter um certo vigor, né, de saúde, não à toa que você tem nas etapas do concurso avaliação de saúde. Então aqui a idade máxima vai variar de edital para edital. A escolaridade, em regra, exige ensino médio, mas é possível também encontrar nas carreiras, na estruturação da carreira, agentes com nível superior. Por exemplo, o agente penal federal, nível médio. Agente penal estadual distrital, em regra, nível médio. Mas você encontra também na carreira nível superior. Por exemplo, na Polícia Penal Federal, você tem o assistente de execução penal, que hoje, o antigo assistente de execução penal, que hoje será denominado de policial penal, certamente, mas isso depende da estruturação que está para acontecer. O cargo é tão recente, meus amigos, que a estruturação do cargo com as carreiras e os cargos relacionados à atividade da Polícia Penal, eles estão sendo criados ainda, certo? Não teve tempo hábil de se publicar toda essa estruturação. Mas a gente já pode antecipar pela experiência do exercício do cargo, do agente penal federal, não é? Melhor, do agente de execução penal federal, ou o assistente de execução penal, que hoje serão
considerados policiais penais. Então, como eu estava falando, o de nível superior, muitas das vezes é exigido ali um nível superior em odontologia, em medicina, em psicologia, assistência social. Esses cargos auxiliam no cumprimento da pena. É como acontece, por exemplo, na Polícia Civil, na Polícia Federal, com relação aos peritos. Algumas polícias estaduais, a perícia, ela faz parte, é o cargo que integra a estrutura do organograma da Polícia Civil. E essa pessoa que faz concurso para perito, que muitas das vezes precisa ter como conhecimento a química, a biologia, a medicina, a odontologia, são pessoas formadas em nível superior, peritos e policiais. Eles são policiais, com o exercício de atividade técnico-científica. Então, também há atividade técnico-científica dentro da Polícia Penal. Realmente, a Polícia Penal se estrutura semelhante mesmo a qualquer outra polícia, e a atividade é essa que eu já passei para vocês, né? Implica em atividade de inteligência, de monitoramento, de prevenção, patrulhamento, técnicas de ação, técnicas de defesa, policiais, certo? Então, além de nível médio, nível superior, como eu acabei de dizer, e também CNH, categoria B, tendo em vista a necessidade de transporte de presos, né? Isso é uma realidade, é diário que isso acontece dentro de um presídio, principalmente os estaduais. Quais são as etapas do concurso público? Meus amigos, como eu disse, isso varia de edital para edital. Muitas vezes o edital coloca assim, primeira etapa, aí coloca a prova objetiva, a prova subjetiva, um monte de exame físico, e segunda etapa coloca a formação, a parte de formação na escola, né? na academia. Outros já colocam que a primeira etapa é a prova objetiva e subjetiva, a segunda etapa são os exames e a terceira etapa o curso de formação. Então, isso varia de edital para edital, mas em linhas gerais, em qualquer denominação que você quiser dar a etapas, você vai achar essas etapas aqui. Primeiro, então, prova objetiva, de caráter eliminatório, com conhecimentos gerais, de noções de direito, direitos humanos, normas sobre execução penal, normas sobre a estrutura do cargo, tudo isso irá cair na prova objetiva. Uma prova discursiva, que é uma redação, às vezes, ou, dependendo do conhecimento especializado, tema específico da área de conhecimento humano que a pessoa faça parte. Exame de aptidão física, que é o famoso TAF, e em que isso acontece em todos os concursos para atividade policial, todos eles de caráter eliminatório, tá, amigos? E é assim, ó, você faz o primeiro, passou, vai para o segundo, passou, terceiro, passou, avaliação de saúde. Então, você feita ali uma análise se a pessoa está saudável para desenvolver o cargo, né? Não corre o risco de morrer aí fazendo a função, ou não tenha capacitação de saúde para desempenhar a função. Depois disso, a avaliação psicológica, né? Lembre-se que você vai lidar com pessoas com público diferenciado, você vai andar armado, porque o policial penal possui porte de arma. Então, é necessário fazer uma avaliação psicológica para saber do equilíbrio emocional, da psique dessa pessoa, que também tem caráter eliminatório. Investigação social. A investigação social também é etapa do concurso e implica fazer um levantamento do seu histórico nos registros policiais, registros públicos de forma geral e até na sua comunidade, no lugar onde você mora. O seu comportamento perante a sociedade é avaliado e, se for mal avaliado, pode vir a eliminar o candidato. Então, se o candidato é uma pessoa que mantém o nível de civilidade com as pessoas, certamente não vai ter problema, mas caso contrário, isso pode trazer problemas na sua avaliação da investigação social. E o curso de formação, que também é caráter eliminatório, que é ali onde você vai aprender todas essas técnicas de manuseio de tecnologia, técnica de ataque, técnica de defesa, de condução de viatura, para tudo isso há uma atividade técnica que precisa ser treinada. E tem muito cargo, tem muita vaga para esse concurso. Vamos trazer como exemplos
o anúncio para o Distrito Federal, que são 1.000 vagas, Polícia Penal do Distrito Federal, Polícia Penal de Minas Gerais, 2.040 vagas, e o recente edital de 2019 e 2020, aqui de agente federal de execução penal, 220 vagas, e do assistente, que eu comentei aqui, 74 vagas. Veja que existe uma oferta bem robusta, bem razoável, né? Mais do que razoável até, para o ingresso nesse cargo, meus amigos. Então essa é a grande oportunidade que você tem para almejar um cargo público. Esse ano 2021 vai trazer bastante oportunidade e certamente com a reestruturação desses cargos vão ser ofertadas várias vagas por diversos estados. Então, meus amigos, eu convido vocês a conhecer nossos cursos que estão sendo apresentados a vocês. Conheçam cada um deles, certamente um deles vai se encaixar na sua realidade. Contem conosco, com os professores do SESC, estamos aqui à sua disposição. Não esqueçam de curtir aqui o canal, de assinar aqui, se inscrever para receber inclusive as notificações, compartilhar com os amigos, seja solidário, e desejo a vocês um bom 2021 com uma boa preparação, e a preparação precisa ser sólida. A preparação, por mais que tenha uma quantidade muito grande de vagas, você precisa estar muito bem preparado, porque a preparação das pessoas tem sido realizada de uma maneira muito consolidada. Então, o melhor que nós podemos te ofertar está aqui à sua disposição. É só você vir conosco, que certamente você estará muito bem preparado para o seu concurso. Fiquem com Deus, bons estudos e até a posse. Vamos juntos!